E se eu lhes disser que o seu excesso de zelo pode matar? Imaginem esta cena. Vocês saem para o jardim num dia cinzento de novembro. Têm nas mãos sacos de serradura, palha ou casca de árvore. Pensam que vão agasalhar as vossas roseiras, macieiras e canteiros de alho, como se fossem crianças num cobertor quente, garantindo-lhes um ótimo inverno. Sentem-se como verdadeiros heróis, mas, na verdade, nesse exato momento, podem estar a assinar a sentença de morte das vossas plantas. Parece duro? Talvez. Mas todos os anos, milhares de jardineiros perdem as suas plantações, não por causa das geadas, mas precisamente por causa disto, por causa de um amor inoportuno. Hoje vamos falar sobre por que é que fazer a mulchagem, ou a cobertura morta, em novembro, é uma roleta russa para o seu jardim. E o mais importante, vou dizer-vos como evitar puxar o gatilho. Fiquem até ao fim, porque um dos factos sobre os ratos vai fazer com que queiram correr para o vosso terreno hoje mesmo. Antes de mais, vamos entender o que realmente acontece em novembro. Para nós, é o mês da melancolia, das primeiras neves e do desejo de fechar a época de jardinagem o mais rápido possível. Queremos resolver tudo, fechar o portão e regressar ao conforto dos nossos apartamentos até a primavera. É um momento psicológico. Achamos que, se cobrirmos a terra com uma camada de mulch agora, cumprimos o nosso dever. Estamos habituados a ouvir que o mulch é ouro. Preserva a umidade, suprime as ervas daninhas e melhora a estrutura do solo. E isso é pura verdade. No verão. Mas novembro é um período de transição. As plantas estão em estado de estresse biológico. Elas estão a preparar-se para hibernar. A circulação da seiva abranda. As raízes param de absorver a umidade ativamente. O solo começa a arrefecer. E é precisamente neste momento frágil de equilíbrio entre o outono e o inverno que nós intervimos com as nossas próprias regras, perturbando os processos naturais. Para compreender a tragédia desta situação, não devemos pensar como uma pessoa que sente frio sem um casaco, mas sim como uma raiz que necessita de repouso. O primeiro e mais sutil dos problemas é o chamado efeito garrafa térmica. Vamos imaginar como a cobertura morta, o mulch, realmente funciona. Muitos acham que ela aquece. Isso é um mito. O mulch não aquece, pois não tem um elemento de aquecimento. Ele isola. Funciona como a rolha de uma garrafa térmica. Se você coloca chá quente lá dentro, ele fica quente. Se coloca água gelada, ela permanece gelada. A mesma lógica se aplica ao solo. No início de novembro, a terra ainda está frequentemente quente, retendo o calor acumulado durante outubro. Se você cobrir esse solo quente com uma camada espessa de mulch, você estará selando esse calor. Você pode pensar, mas isso é bom? Não. Isso é uma catástrofe. As raízes da planta recebem um sinal claro. Está quente, o inverno ainda não chegou, não precisamos hibernar. A planta continua a gastar açúcares preciosos na respiração e no crescimento das raízes, em vez de conservá-los e armazená-los nos seus tecidos para o inverno. E aí, de repente, vem uma geada severa, um frio de -20 graus. A planta não está pronta, ela está desprevenida. O que acontece é o rompimento dos tecidos. Você tentou aquecer, mas no final apenas descontrolou o relógio biológico da sua planta. O segundo ponto, e que muitas vezes ignoramos, é a questão da umidade. Na maioria das nossas regiões, novembro é sinônimo de chuva, de neve pastosa e de nevoeiros densos. O solo está completamente encharcado. Agora, imagine que coloca por cima uma camada densa de folhas ou de serradura compactada. O que é que acontece por baixo? Forma-se um autêntico pântano. A umidade, que deveria evaporar com a ação do vento, fica completamente aprisionada. O colo da planta, ou colo radicular, é o ponto mais vulnerável na maioria das espécies, especialmente nas árvores de fruto e nas roseiras. Quando esta zona fica em contato constante com uma substância molhada e sem ventilação,
Inicia-se o processo de apodrecimento. Isto não é congelação, é, na verdade, a planta a apodrecer viva. Na primavera, ao retirar a cobertura, vê a casca preta na base do tronco e fica admirado. Eu tapei, mas ela morreu. A razão é que o mulch, aplicado em novembro, funcionou como uma compressa úmida que foi mantida durante tempo a mais. Mas agora, vamos falar daqueles que esperam ansiosamente pela sua cobertura morta, ainda mais do que as próprias plantas. Os ratos. Para os ratos do campo, o outono é a época ideal para procurar alojamento de inverno. Eles precisam de um lugar seco, quente e, acima de tudo, protegido contra predadores. Aquela sua pilha de palha ou feno, cuidadosamente disposta à volta da macieira jovem, lá para novembro, é para eles um verdadeiro hotel 5 estrelas, de luxo. Se você mulchar cedo demais, enquanto o chão ainda não congelou e os ratos estão ativos, eles se instalam felizes e contentes nessa casa aconchegante. E o que é que eles vão comer quando a fome apertar no inverno? Exatamente, a casca tenra da sua muda. Sob uma camada espessa de cobertura, eles sentem-se totalmente protegidos. Eles conseguem roer a casca à volta do tronco, e isso mata a árvore. No entanto, se optar por cobrir o solo apenas depois de este já estar congelado, os ratos, por norma, já encontraram outros abrigos ou enterraram-se profundamente nas tocas. Assim, o risco é muito menor. O quarto aspecto que vamos abordar é a respiração do solo. Sim, o solo respira. Nele habitam milhares de milhões de bactérias e micro-organismos. Em novembro, quando a temperatura cai, mas ainda se mantém acima de zero, estes micro-organismos continuam ativos. Eles consomem oxigênio e libertam dióxido de carbono. Se cobrirmos a terra com uma camada pesada e úmida, como estrume ou turfa compacta, estaremos a bloquear o acesso ao oxigênio. Em condições anaeróbias, isto é, sem a presença de oxigênio, começam a proliferar bactérias totalmente diferentes, as patogênicas. Iniciam-se processos de fermentação e apodrecimento. Em vez de promover uma biota de solo saudável, está a criar, com as suas próprias mãos, uma fábrica de podridão radicular. As raízes sufocam. Elas precisam de ar, mesmo no inverno, ainda que em quantidades menores. Uma crosta densa de cobertura morta congelada de novembro é como colocar um saco de plástico na cabeça da sua planta. Vamos pegar um exemplo específico, o das roseiras. A rainha do jardim é exigente. Muitas pessoas se apressam a cobrir as rosas com turfa ou terra, quase em outubro, para que não congelem, é o que dizem. Mas a roseira é uma planta muito resistente aos primeiros frios. É benéfico para ela passar pelas primeiras geadas, tolerando até 5 ou até 7 graus negativos, sem precisar de cobertura. Este processo é chamado de endurecimento ou aclimatação. A seiva nos caules engrossa e o amido se transforma em açúcar, o qual funciona como um anticongelante natural. No entanto, se você cobre a roseira com mulch no início de novembro, quando a temperatura externa está a 5 graus positivos, debaixo da cobertura ela atingirá 10 graus. A rosa pensa que a primavera regressou. Os botões podem inchar. É então que chega a geada intensa. O botão inchado morre instantaneamente. O caule, cheio de água, racha. Este fenômeno é chamado de fendilhamento por frio. E a culpa não é do frio, mas sim do seu cuidado prematuro e dessa almofada quente de mulch. Vamos falar de um caso especial. O alho de inverno e as plantas bulbosas, como tulipas, narcisos e lírios. Plantamos estas espécies no outono, e com receio de que os bulbos congelem, costumamos cobrir o canteiro, fazer a mulching logo a seguir. Mas o princípio de enganação aqui é o mesmo. O alho, plantado em solo quente e sob uma camada protetora, como se fosse um cobertor quente, começa a desenvolver ativamente as raízes. E o pior, pode soltar as hastes verdes antes mesmo de nevar. Se a haste crescer uns 5 centímetros,
e depois vier uma geada forte, ela congela. Na primavera, a planta resultante estará enfraquecida, pois desperdiçou suas reservas nutricionais neste arranque precoce e inútil do outono. A cobertura, mulch, é sem dúvida necessária para as bulbosas, mas só deve ser aplicada quando a camada superior do solo já estiver ligeiramente congelada. O objetivo é reter o frio, não isolar o calor. Vamos falar sobre os materiais, mais especificamente sobre a folhagem. A folhagem caída é o material mais acessível que existe e muita gente simplesmente a amontoa debaixo dos arbustos em novembro. Mas que tipo de folhagem você está usando? Se são folhas das próprias árvores frutíferas, há 99% de chance de que elas contenham esporos de sarna, oídio e outros fungos. Ao cobrir as raízes com esse material, você está criando um incubador perfeito para doenças na próxima estação. Além disso, a folhagem molhada, especialmente a de bordo ou bétula, tem a tendência de se compactar, formando uma manta densa e impermeável. Essa manta não permite a passagem de ar, mas retém a umidade de forma excelente. Debaixo desse tapete, fungos e infecções fúngicas se desenvolvem perfeitamente. Se for realmente usar folhagem, ela deve estar seca. Você deve cobrir as plantas somente em tempo seco, e o ideal é usar folhas de carvalho, pois elas demoram mais a apodrecer. Passemos agora às coníferas, tuias, zimbros e pequenos pinheiros. Estes também costumam receber a sua dose de turfa ou lascas de madeira para enfrentar o inverno. O problema das coníferas não é tanto o frio, mas sim a desidratação da primavera. No entanto, a cobertura morta, ou mulching, feita no outono, pode ser contraproducente. Se cobrir o colo da planta com material úmido em novembro, a casca começa a apodrecer. As coníferas são extremamente sensíveis ao apodrecimento do colo. Se a casca se desprender nessa zona, a árvore morre e já não haverá nada a fazer. É comum vermos tuias secas e castanhas na primavera e pensarmos que foram queimadas pelo sol. Mas se investigarmos a fundo, junto ao tronco, verificamos que o problema começou na base. E isso deve-se a uma cobertura morta, mulching, incorreta, demasiado precoce e densa, feita com substrato úmido. E os morangos? A Fragaria ananassa, o morango de jardim. Muitas pessoas cobrem os morangos com uma camada tão grossa de palha em novembro que mal se consegue ver os canteiros. O grande perigo aqui é o apodrecimento da coroa, o ponto central de crescimento da planta. O morangueiro é uma planta perene, e ela entra no inverno mantendo suas folhas. Se essas folhas ficarem escuras, úmidas e aquecidas, sob a camada de cobertura morta muito cedo, o processo de decomposição e o mofo começam. O apodrecimento se espalha rapidamente para a coroa. Na primavera, o que você vai ver são rosetas pretas e sem vida. A cobertura de palha, ou mulch, é essencial para a retenção de neve e isolamento térmico. Mas ela deve ser aplicada, por mais estranho que pareça, quase em cima da neve, ou sobre o solo já congelado e duro. O objetivo é garantir que a planta esteja dormente e que as baixas temperaturas impeçam qualquer processo de putrefação ou apodrecimento. O 10º item é o uso de serragem. A serragem é popular e barata, mas é um material extremamente traiçoeiro. A serragem fresca, especialmente quando aplicada em novembro, absorve a umidade como uma esponja. Ela fica encharcada pelas chuvas de outono, e assim que a primeira geada forte chega, transforma-se numa carapaça de gelo. Esse bloco de gelo sólido envolve o tronco da planta. O problema é que o gelo tem uma condutividade térmica altíssima, ou seja, ele conduz o frio de forma excelente. O que acontece é que, em vez de isolamento, você está envolvendo a planta com tijolos de gelo, que levarão muito tempo para derreter na primavera. Por consequência, o solo sob a serragem descongela de forma extremamente lenta quando a primavera chega. O topo da árvore já estará quente, pedindo água e nutrientes, mas as raízes permanecerão presas nesse cativeiro gelado
sob a camada de serragem. O resultado final é a seca fisiológica, que leva ao ressecamento e à morte dos galhos. Outro erro comum é usar esterco ou humus como cobertura morta, ou mulch, em novembro. A gente pensa, matamos 2 coelhos com uma cajadada só, isolamos e adubamos. O problema é que o nitrogênio presente no esterco, mesmo em clima frio, pode acabar estimulando processos no solo e provocando novo crescimento. Além disso, o esterco é um meio agressivo. Se o material estiver fresco ou apenas semi-compostado e entrar em contato direto com o tronco de árvores jovens ou arbustos, ele pode causar queimaduras químicas na casca. Quando isso se junta à umidade, é um convite para a entrada e proliferação de infecções. E claro, não podemos esquecer das pragas. As larvas de escaravelhos e o grilo toupeira, ou paquinha, adoram hibernar nessas pilhas quentes de esterco que você, gentilmente, espalhou bem ali, na base das suas plantas favoritas. Vamos falar um pouco sobre a localização do seu terreno. Se o seu terreno fica numa baixada, onde a água já costuma acumular, fazer uma cobertura, mulching, logo em novembro, é o mesmo que afogar as plantas. Em áreas baixas, o ar frio se acumula mais rápido e a umidade também é muito maior. A cobertura vegetal vai funcionar como uma esponja, retendo toda essa água. Nesses locais, talvez seja melhor evitar totalmente a cobertura de outono com materiais que absorvem muita água. Em vez disso, prefira apenas amontoar terra seca ao redor das plantas, o amontoamento, ou usar ramos de coníferas, que não retêm a umidade, mas seguram bem a neve. Os ramos de coníferas são uma excelente alternativa para o mês de novembro. Eles são espinhosos, o que espanta os roedores, permitem a respiração do solo e evitam que a terra superaqueça durante o outono. O detalhe crucial é a temperatura do ar. Muita gente olha para o calendário e pensa: 1º de novembro, está na hora de cobrir. O calendário engana. O que importa é o termômetro e a previsão do tempo. Se a temperatura está em 5 graus positivos de dia e cai para 0 à noite, é muito cedo para a cobertura. E isso vale para qualquer lugar, seja no interior ou na Sibéria. O sinal crucial para iniciar o trabalho é a estabilidade das temperaturas negativas. É quando o solo já está com uma crosta. Quando pisa no canteiro, ele não afunda, está duro e firme. Geralmente, isso acontece quando a temperatura média diária se mantém próxima dos 5 graus negativos durante vários dias seguidos. Este é o sinal verde para a cobertura. Você está, de certa forma, a conservar o frio, impedindo que ele se torne excessivo, mas, ao mesmo tempo, não permitindo que o calor volte. E as nossas plantas perenes? Falo de hostas, peônias e astilbes. Nós cortamos a folhagem delas e, muitas vezes, cobrimos imediatamente o local onde estão plantadas. Ao fazer isso, corremos o risco de perder os botões de renovação, que ficam muito próximos da superfície. Se os cobrirmos com terra úmida ou turfa num novembro chuvoso, esses botões podem apodrecer. O ideal é deixar pequenos tocos dos caules, para que ajudem a reter a neve. A cobertura vegetal, ou mulching, deve ser feita apenas depois que a camada superficial do solo congelar. Lembre-se que a neve é a melhor cobertura vegetal que existe. O objetivo de qualquer cobertura vegetal artificial não é substituir a neve, mas sim ajudá-la a acumular-se e permanecer no local. Se você amontoar palha, mas o vento soprar a neve para longe desse monte, o esforço será inútil. A influência no despertar da primavera. Este é um fator que você deve considerar ainda no mês de novembro. A cobertura escura, como turfa, humus ou terra preta, atrai o sol na primavera e facilita um rápido descongelamento do solo. Já a cobertura clara, palha, serragem, pelo contrário, reflete a luz solar e atrasa o degelo. Se você usar palha clara para cobrir plantas sensíveis ao calor em novembro, o solo sob essa camada permanecerá frio por um longo período na primavera. Para algumas espécies, isso é ótimo.
Por exemplo, evita que o damasco floresça cedo demais e seja atingido por geadas tardias. Contudo, para culturas como videiras ou roseiras, esse atraso no aquecimento do solo pode ser crucial, pois encurta significativamente o período vegetativo. Pense sempre um passo à frente. Qual é o efeito que você realmente deseja obter quando a primavera chegar? Vamos analisar as alternativas. O que fazer se você não puder ir ao seu jardim em dezembro, quando o solo já estiver congelado? Você encerra a temporada no início de novembro e não volta mais. Essa é uma situação muito comum. Nesse caso, utilize apenas materiais secos e que permitam a respiração. Turfa seca, misturada com areia. E é fundamental criar coberturas estruturadas, garantindo que o multibois não entre em contato direto com os caules. Alternativamente, utilize um material não tecido de alta densidade, dobrado em várias camadas. Ele permite a passagem de ar e umidade, mas minimiza as flutuações de temperatura. Isso é muito mais seguro do que simplesmente espalhar serragem molhada diretamente nas raízes. Um ponto de equilíbrio é sempre possível, desde que você entenda a física por trás do processo. E se você já cometeu o erro? Você assistiu a este vídeo e percebeu: meu Deus, eu cobri minhas roseiras com esterco molhado semana passada e a temperatura está em 7 graus positivos. Não entre em pânico. Se for possível, vá até lá e retire a cobertura da base dos caules. Faça uma pequena vala circular em torno do colo da planta para garantir que ela areje. Se a cobertura estiver seca, deixe-a, mas verifique se a camada não está muito compacta. Você pode perfurar essa cobertura com um forcado, com muito cuidado para não danificar as raízes, só para permitir a entrada de ar. Se você não tiver como ir até lá, torça pelo melhor e espere que o frio chegue de repente e sem neve. Assim, sua cobertura de alguma forma ainda será útil. Mas tire as lições para o próximo ano. Há ainda outro inimigo que talvez você não considere: o vento. Em novembro, é comum termos ventos muito fortes. Se você apenas espalhar folhas secas ou turfa leve e se afastar, o vento pode simplesmente levar toda a sua cobertura para o terreno do vizinho, e isso acontece antes mesmo de nevar. Como resultado, suas plantas ficarão completamente desprotegidas contra a geada. Por isso, é essencial fixar a cobertura. É por esse motivo que galhos de coníferas, ramos de framboesa ou hastes de flores cortadas são colocados sobre a folhagem ou a palha. Eles funcionam como âncoras. Lembre-se sempre desse aspecto de fixação. Caso contrário, todo o seu trabalho será em vão em apenas uma noite de ventania. A composição química da cobertura. A serapilheira de pinho, aquela que muita gente adora recolher na floresta em novembro, é altamente acidificante para o solo. Se você cobrir generosamente com esta serapilheira as clematites ou as peônias, plantas que detestam solos ácidos, você certamente as prejudicará. Se não for pelo frio, será pela química. A casca de larício também acidifica. Já a cinza, por outro lado, alcaliniza. Na correria dos preparativos de outono, muitas vezes pegamos o que está à mão sem pensar no pH do solo. Novembro não é hora para experiências com acidez. Se você não tem certeza se um determinado tipo de cobertura é adequado para a planta, é melhor usar turfa neutra ou simplesmente cobrir a base com terra do seu jardim. E por último, a armadilha psicológica do faça e esqueça. A mulching não é um evento isolado, é um processo contínuo. A mulching ideal deve ser feita em etapas. A primeira é a ligeira amontoa na base. A segunda, aplicar a camada principal de material, idealmente quando o solo já está ligeiramente congelado. E a terceira, cobrir com neve durante o inverno. Eu sei que nem todos têm a possibilidade de viver a tempo inteiro na propriedade. Mas, para colher resultados excelentes, é fundamental que você se harmonize com o ritmo da natureza e não com a sua agenda de folgas ou férias. A natureza não perdoa a indiferença disfarçada de cuidado. É preferível não aplicar a cobertura morta em muitas plantas adultas e bem adaptadas do que fazê-lo mal,
e correr o risco de as apodrecer. Então, amigos, vamos fechar com um resumo que pode revolucionar a forma como vocês encaram o trabalho de outono. A cobertura morta, o famoso mulch, em novembro, não é um bem absoluto, e sim uma ferramenta poderosa que, nas mãos erradas, vira uma arma. O segredo do sucesso é simples, mas exige paciência. Esperem a geada. Não o inverno no calendário, mas o inverno real, o inverno de facto. O solo precisa estar firme e duro sob os pés. Só assim vocês selam a umidade do solo e criam um isolamento térmico estável para as raízes. Evitem fazer um desserviço às vossas plantas. Não criem um pântano nas raízes, não alimentem os ratos e não aqueçam a terra quando ela precisa de arrefecer. Obrigado por assistirem até ao fim. Espero que este vídeo salve muitas roseiras e macieiras neste inverno. Se a informação foi útil, deixem já o vosso like e inscrevam-se no canal. Temos muitos tópicos importantes sobre a preparação para a primavera. Agora, uma pergunta para vocês. Já vos aconteceu encontrarem as plantas sufocadas ou apodrecidas na primavera? Escrevam nos comentários o que costumam usar para cobrir e em que mês fazem isso. A vossa experiência pode evitar que outros cometam um erro. Até ao próximo vídeo, e que o vosso jardim passe o inverno na perfeição.